lá. Todo mundo pronto? Da minha época, ó. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos lá? Olha só. Nós vamos ter nossa aula aqui ao vivo, tá? Segue o link aí do YouTube para vocês verem o clipe aí, tá? Little John and the East Side Boys. Dê uma olhada aí para poder curtir, beleza? Ó, hoje, tá? Nós vamos falar sobre ainda as espécies tributárias, ok? Então eu vou trazer uma linha de raciocínio aqui, que a gente, né, ó, já tem um tempinho que não se fala, por conta das nossas, né, das nossas aulas que nós tivemos há um tempo atrás, das provas, e agora a gente volta com tudo para a A2, tá certo? Bom, gostaria de trazer alguns avisos aqui, tá? Antes da gente iniciar a aula, da forma que nós vamos trabalhar nesse segundo bimestre para a A2. Então, a partir de hoje, todas as presenças nas nossas lives, né, nos nossos encontros, vocês precisam acessar a plataforma do AVA para que fique registrado, ok? E vai contar décimos, né, para os seus, a pontuação para somar junto com a sua prova de A2, tá legal? E quem tiver todas as presenças desde o dia de hoje até o dia da prova, será bonificado com um ponto extra, tá? Será bonificado com um ponto extra. Então, eu estou colocando aqui, ó, vamos lá, décimos em cada aula, em cada encontro nosso. Ponto extra, um ponto extra para quem tiver todas as presenças desde o dia de hoje até a nossa prova dia 2. Além disso, terá também, tá? Além disso, terá também um trabalho que deverá ser realizado por um grupo de 3 a 4 acadêmicos, tá? Para solucionar um caso simulado. Nós vamos trabalhar esse caso, tá? Aos poucos nas nossas lives. Tá legal? Beleza? Vai contar pontuação para somar com a nota de A2. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Segura aí mais um pouquinho. Vamos lá. Então se liga aí, tá? Olha só, a gente parou na aula passada, antes, né, da gente fazer a prova de A1, na aula 5 de Direito Tributário. Tá legal? Paramos na aula 5. E aí,
na aula 5 vem falando sobre as espécies tributárias, vem falando sobre os impostos, uma classificação dentro de impostos, né? Vem falando sobre taxas, tá certo? Veio falando sobre taxas, ok? E depois tem um exercício no final da atividade, né? Muito bem. Agora, nós vamos ver a aula 6. A aula 6 já está disponibilizada para vocês lá, né? Dentro da plataforma do AVA, ok? Vocês vão acessar lá na minha disciplina Direito Tributário 1, vocês vão ver lá o terceiro, né? O terceiro item, que é uma pastinha azul, escrito aula 6, né? E aí vocês vão verificar que clicando nessa pastinha você vai ter acesso ao conteúdo, ok? Que nós vamos estar vendo a partir de hoje. Tá legal? Muito bem. Nesse conteúdo, nós temos aí, né, as espécies tributárias delimitadas, as contribuições de melhoria, tá? Em empréstimo compulsório e as contribuições sociais especiais, tá beleza? Lembrem-se que dentro do direito tributário, tá? Dentro do direito tributário, nós temos uma classificação de acordo com a doutrina e jurisprudência do STF, e nós temos uma classificação de acordo com a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. Então, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, nós temos a teoria pentapartida, ou seja, se classificam em 3 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais especiais. Tá legal? Agora, de acordo com a Constituição e o Código Tributário, nós temos 3 espécies: impostos, taxas e contribuições de melhoria. O que predomina hoje é a teoria pentapartida e não a teoria tripartida. Tá legal? Beleza? A teoria pentapartida ela é mais avançada, ela é mais atualizada, tá? E hoje nós vamos falar sobre as contribuições de melhoria sociais especiais e sobre os empréstimos compulsórios. Beleza? Vamos nessa? Então, pessoal, se ligue aí na Constituição Federal, tá? Artigo 145. O artigo 145 diz o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. E daí no inciso 3, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Então, a primeira observação: todos os entes da federação, da União até o município, eles podem instituir a contribuição de melhoria. Então, nós estamos falando sobre uma espécie tributária que não é exclusiva. Ela é comum. Ela é comum. Tá legal? Então, cabe aí a todos os entes federativos instituir contribuição de melhoria. Desde que, a condição é, desde que essa contribuição de melhoria traga, né, a melhoria decorrente de uma obra pública. Houve, então, uma obra pública realizada pelo governo federal. Houve uma obra pública realizada pelo governo estadual, pelo governo distrital, pelo governo municipal. Daí, dessa obra pública, então, se ela trouxe, né, uma valorização do imóvel, que é o que nós vamos ver que está delimitado já no artigo 81 do CTN, aí pode-se cobrar a contribuição de melhoria. O fato gerador é esse, tá legal? Então, complementando a competência que está instituída na Constituição Federal, nós vemos no Código Tributário Nacional, tá? O fato gerador para haver a cobrança da contribuição de melhoria. Tá legal? Então, vamos lá. Fala o seguinte, o artigo 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra
Valorização imobiliária. Esse é o ponto-chave que faz gerar esta cobrança da contribuição de melhoria, ok? Esse é o ponto-chave que faz cobrar a contribuição de melhoria. Tá legal? Tudo bem? Beleza, pessoal? Muito bem. Após a vírgula, nós temos, tá, que existe um limite total, tá, que é a despesa realizada para poder fazer a obra pública, e um limite individual, que é o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, como é que funciona isso? Tá? É o seguinte, presta atenção. Então, vamos supor que o município de Rio Verde ele resolve então fazer ali, né, uma obra pública, né, uma ponte ali que está sendo feita, inclusive, no espelho d'água, né, para poder ajudar no fluxo de carros que estão vindo ali, né, dos bairros da Promissão. Agora eu não lembro outros bairros que tem ali, são vários bairros já, e está muito complicado para poder passar ali pelo túnel, né? Então, aquela rua ali é uma rua bem já assim movimentada, eles vão tentar fazer uma suavização do fluxo construindo essa ponte. Essa ponte é uma obra pública que vai trazer valorização dos imóveis que estão ali ao redor? Claro que sim, claro que sim, tá? Claro que vai trazer, ok? E daí a gente tem que ter o seguinte entendimento. Se essa obra pública vai ser custeada pelo governo, tem que sair o dinheiro dos cofres públicos. Então, esse valor ele vai ser, né, obrigatoriamente disponibilizado, né, dentro do plano diretor do município. Tá legal? Vai ser disponibilizado no plano diretor do município. Qual é o custo para poder se construir a ponte que vai dar acesso ali da avenida, né, do Barrinha para o túnel da Promissão. Beleza? Então, essa despesa que o município vai ter, ele já tem que incluir dentro, né, dessa obra pública, tá certo? E esse é o limite total, né? Olha, a despesa dessa obra pública ficou em 900 mil reais. Vamos supor, 1 milhão, que seja, tá? Essa é uma despesa total que depois vai ser rateada, né? Vai ser rateada pela sociedade, tá legal? Para aquelas pessoas que receberam ali a sua valorização do seu imóvel ao redor, na região onde que foi construída aquela ponte. E como limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, significa dizer o seguinte, presta atenção, quanto mais próximo você tiver de uma obra pública, mais você vai ser beneficiado daquela obra. Então, provavelmente, o seu imóvel vai sofrer uma valorização maior do que quem está mais distante. Nesse quesito, o poder público ele vai poder fazer uma cobrança individual de cada pessoa resultante da obra pública que ele fizer. Então, vamos colocar da seguinte forma. Nós temos o espelho d'água, que, né, não é uma obra fantástica, mas é uma obra que foi realizada, uma obra pelo Poder Público Municipal, e que trouxe, né, um crescimento ali daquela área, né, principalmente na parte, né, do crescimento de atividades de saúde, comércio também, né, e houve valorização dos imóveis ali. Então, um imóvel, uma casa, quanto mais próxima ela estiver daquela obra, né, o poder público vai poder fazer uma cobrança, um acréscimo individual, além da despesa que foi gasto para poder fazer a obra. Beleza? Tranquilo? Conseguiram entender? Então, dentro da contribuição de melhoria, tá, ela decorre de uma obra pública que traga uma valorização imobiliária. Trouxe uma valorização imobiliária, então é fato gerador para a cobrança da contribuição de melhoria. E vou mais, essa contribuição de melhoria, ela vem cobrada junto com o carnê de IPTU, tá? Apesar de que o carnê de IPTU é o imposto sobre a propriedade predial territorial urbana, mas está falando sobre o imóvel e que está dentro da competência do município.
Então, implica dizer o quê? Que essa contribuição de melhoria também pode ser cobrada juntamente dentro desse carnê. Significa que são coisas juntas. Não significa que sejam coisas juntas, tá? São coisas conexas. Não, isso aí é uma forma que o poder público municipal consegue fazer a cobrança de forma mais fácil. Tá legal? Beleza? Vemos aí também no artigo 82, né? A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. Então, temos a publicação prévia, né, do memorial descritivo, o orçamento do custo da obra, né, determinação da parcela do custo, tá, a ser financiada, delimitação da zona beneficiada, porque uma obra pública, né, tem o tamanho dessa obra. Pode ser uma obra pequena, uma obra média, uma obra grande, e aí dependendo qual zona que vai ser beneficiada. Tá legal? Determinação do fator de absorção do benefício, né, para a zona, né, dependendo de cada tipo ali de área. Tá legal? Fixação de prazo não inferior a 30 dias para aqueles que quiserem impugnar, né? Tem um prazo de 30 dias para impugnar, né, o edital. E regulamentação do processo administrativo com instrução e julgamento dessa impugnação. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a estrutura, né, da contribuição de melhoria. Fato gerador, a efetiva valorização do imóvel, né, desde que tenha o nexo causal com a obra pública. Então, por exemplo, asfaltamento, recapeamento, tá? É uma obra pública que vai trazer valorização. Há quanto tempo que o bairro Gameleira 1, que é um bairro muito antigo de Rio Verde, ficou sem o asfalto, tá? E aí outros bairros novos tinham sido criados, e esses bairros novos receberam asfalto e o Gameleira ficou para trás. Depois de um tempo é que foi asfaltado o bairro Gameleira 1. Tá? E aí, quando veio o asfalto, veio uma supervalorização também. Tá? Sujeito passivo, proprietário do imóvel, né? Proprietário do imóvel, ok? A pessoa dona do imóvel. Então, se surge uma questão, professor, a pessoa que está alugando o imóvel, o locatário, ele vai ser obrigado a ter que fazer o pagamento dessa contribuição? Olha, depende. Você está falando de direito tributário ou você está falando de direito de contrato? Direito de locação? Hã? Do que você está falando? Se você estiver falando de direito tributário, o locatário não responde. Ele é proprietário do imóvel, é o proprietário do imóvel que responde tributariamente. Se você estiver falando de direito locatário, né? Direito de locação, então, se no contrato estiver estipulado lá que se houver alguma obra pública que decorra valorização e o locatário for obrigado, né, a fazer o pagamento, então, no contrato, o princípio da pacta sunt servanda tem que obedecer o que está falando o contrato. Né? Agora, se por algum motivo o locatário não paga essa contribuição de melhoria, né? Pode o locador forçar ele a fazer o pagamento ou o fisco ir atrás do locatário para poder fazer esse pagamento? Não. Dentro da esfera tributária, não. Ok? O locador vai ter que assumir esse ônus, fazer o pagamento para que o nome dele não vá para a dívida ativa, né? Não surja uma execução fiscal. E aí ele vai ter que entrar com ação regressa, né, em desfavor do locatário. Beleza? Conseguiram compreender? Então, essa é a questão, tá, do sujeito passivo. Tá legal? Tranquilo? Pessoal, cadê a galera? Não tô vendo aí, ué. Poucas pessoas. Chama o pessoal aí, vamos fazer barulho, tá? Outro ponto da estrutura da contribuição de melhoria é a base de cálculo, né? A base de cálculo é o quanto da valorização experimentada. Ou seja, o quanto que aquela obra vai trazer de valorização para o seu imóvel, né? Se seu imóvel valia 100 mil antes da obra e agora vale 130 mil, foi uma puta de uma valorização, né? Então, existem os limites de cobrança, que eu já falei que é o limite total, né? O montante do custo da obra, que ele é rateado pela zona ali que vai ser beneficiada por aquela obra, e o limite individual, né? Que vai depender aí de uma avaliação específica. Tá legal? Tudo tranquilo? Beleza? Tudo certo? Então, vamos nessa, tá?
Vamos nessa. Vamos então para o empréstimo compulsório. Olha lá o que fala o artigo 148 da Constituição. A União, entre vírgulas, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. E aí a gente faz uma pausa. Então, presta atenção. Vai ser só a União que tem a competência para poder instituir esse tipo de tributo. E, além de ser só a União, não pode ser por lei ordinária, não pode ser por medida provisória, não pode ser por decreto, não pode ser por portaria de ministro da Fazenda, da Economia. Só pode ser instituído mediante lei complementar, é exceção à regra do princípio da legalidade. Tá legal? E toda exceção à regra do princípio da legalidade é necessário que haja uma exposição direta dentro do caput de algum inciso, de algum parágrafo da Constituição, dizendo que aquele tipo de tributo vai ser instituído por lei complementar. Porque se não tiver disposto que for por lei complementar, ele vai seguir a regra do princípio da legalidade, que é a sua instituição por lei comum, lei ordinária. Beleza? Então, primeira observação aí, tá? E aí vem dois incisos para a gente poder entender. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Então, se existe uma calamidade pública que afetou, né, o nosso país, tá certo? Aí pode a União instituir o empréstimo compulsório. Tem uma guerra externa declarada com a Argentina, com a Colômbia, com o Equador. Ou está para existir essa guerra. Então, pode instituir o empréstimo compulsório, que seria o empréstimo compulsório sobre guerra. Então, nós temos o empréstimo compulsório sobre a calamidade pública e o empréstimo compulsório sobre guerra. Ok? O inciso 2, ele já traz uma forma de intervenção da União para instituição desse imposto, desse tributo, de forma mais genérica. Diz assim o inciso 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. Então, implica dizer que, em se tratando de um empréstimo compulsório em que o governo federal classifica uma situação como de caráter urgente ou de relevante interesse nacional, pode haver a instituição do empréstimo compulsório mediante lei complementar, onde a União vai ter que observar o artigo 150, inciso 3, a linha B. E o que fala o artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição? Professor, eu acho que isso daí é aquele negócio que o senhor já falou dos princípios constitucionais. E os princípios constitucionais, eles estão dentro da seção das limitações do poder tributário. A partir do artigo 150, o inciso 3, a linha B, vai falar o quê? Vai falar que não pode haver cobrança de tributo, ok? No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ou seja, o empréstimo compulsório, em relação a caráter de urgência ou de relevante interesse nacional, ele vai ter que obedecer o princípio da anterioridade anual. Olha que dica, hein? Então, o empréstimo compulsório, em sua regra, ele não obedece nenhum dos princípios. O inciso 1, em se tratando de calamidade, guerra externa ou sua iminência, uma vez que ele foi instituído, ele pode ser exigido imediatamente após a publicação da lei. Agora, em relação ao empréstimo compulsório, no caso de investimento público de caráter urgente
e de relevante interesse nacional, necessariamente precisa obedecer a virada do ano. Não 90 dias, mas a virada do ano sim, ok? Porque isso tem que entrar dentro do plano diretor. É necessário. Vai ser uma despesa a mais, né? Então, não é simples assim, tá legal? E aí vamos ver o que fala o parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Ou seja, é um tributo com uma prestação vinculada, sim ou não? Claro que sim. Tá? O imposto é uma espécie tributária que tenha vínculo com a sua cobrança? Não. O imposto é uma espécie tributária que não tem, né, nenhum tipo de vínculo. Tá legal? Não tem nenhum tipo de vínculo. Diferentemente da taxa, diferentemente da contribuição de melhoria, diferentemente do empréstimo compulsório. Tá legal? Beleza? Vamos ver o que fala o artigo 15 do Código Tributário Nacional? Ele expõe, tá? Ele expõe o que está dentro da Constituição, no artigo 148, tá legal? E faz o seguinte, alguma observação interessante que nós vamos ver no parágrafo único. Veja só, artigo 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Pode instituir empréstimos compulsórios. Guerra externa, sua iminência, calamidade que exige auxílio federal, né, com recursos orçamentários disponíveis. Então, olha a LDO aí. Tá? Conjuntura que exige a absorção temporária de poder executivo, isso aqui já está sem eficácia, né, na época do Plano Collor. Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo, vai ser de tal data até tal data, e as condições de seu resgate, observando no que for aplicável disposto nessa lei. O que, então? O empréstimo compulsório é um dinheiro que né, a gente tem que contribuir obrigatoriamente, não é verdade? Mas esse empréstimo, ele tem que ser devolvido, tá? Então, ainda nós não tivemos, além da vez, né, que houve o empréstimo compulsório instituído na época do Plano Collor por meio de medida provisória, que foi totalmente inconstitucional, ok? Que aí deu o que falar com o congelamento das contas poupanças, né? E daí depois para restituir foi um Deus nos acuda. Agora, em outro capítulo, em outra época, nós não tivemos um cenário, né, com essa a instituição do empréstimo compulsório. Talvez até agora pode ser que exista, tá? Então, a lei fixará obrigatoriamente o prazo, ou seja, existe um prazo determinado para que esse empréstimo compulsório ele seja instituído e cobrado. Então, vamos supor que agora na época da pandemia, nós estamos vivendo essa época da Covid-19. E isso é mundial. Então, consequentemente, o nosso país está abalado. O governo federal, vendo dificuldades, né, na situação econômica, ele pode instituir o empréstimo compulsório, mediante essa calamidade pública que está acontecendo. Tá? E vai instituir e falar, olha, durante 6 meses, nós vamos cobrar um valor X de cada contribuinte, de acordo com a sua renda, de acordo com a sua declaração de imposto de renda. Tá? E as condições do resgate. Fala, olha, nós vamos tomar emprestado agora, nós vamos tomar emprestado agora, e a gente vai devolver isso daqui 2, 3 anos, em títulos. É uma situação, ok? Desde que seja disposto em lei, não tem problema, tá? Não tem problema. Tá legal? Beleza? Bom, é importante a gente falar sobre uma súmula 418, a súmula do STF 418, que essa súmula, ela foi bastante questionada, tá? Essa súmula 418, ela foi bastante questionada, tá legal? Porque essa súmula, ela fala o seguinte: empréstimo compulsório não é tributo e sua arrecadação não está sujeita à exigência constitucional da prévia autorização orçamentária. Bom, essa súmula 418, ela tomou o corpo, ela se tornou súmula, vamos dizer, esse assunto do empréstimo compulsório,
ele veio ser edificado através de uma súmula, né? Com o advento da Constituição de 88, e quando começou a haver discussão ainda, né, que não era recepcionado pelo STF, de que o empréstimo compulsório e as contribuições especiais sociais, elas eram outros tipos de espécies tributárias, porque elas se diferenciavam o seu fato gerador, a forma de sua instituição, dos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, isso foi uma briga que culminou nessa súmula, tá? Que culminou nessa súmula. Então, na época da vigência dessa súmula, essa exigência do empréstimo compulsório não precisava de prévia autorização orçamentária, que isso tem que estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, necessariamente, não precisava, né, ter que esperar a virada do ano. Tá legal? Essa era a grande discussão. Mas essa súmula, ela perdeu a sua validade, tá? Em face do artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição. Tá legal? Então, quanto à sua natureza, o empréstimo compulsório é uma espécie tributária, ok? Ponto final. Então, se por acaso vocês verem a citação de alguma súmula, nessa súmula 418, tome muito cuidado para ver se não está fazendo a citação da época que era ela válida ou se está falando que essa súmula já entrou em desuso. Tá legal? Beleza? Muito bem. Então, dentro dessa perspectiva, tá, nós vimos aí que esse empréstimo compulsório, né, ele tem um caráter excepcional, tá? Excepcional. E ele vai ser instituído mediante lei complementar, tá? Somente mediante lei complementar, e existem as suas duas variações. Existem as suas duas variações. Uma que é em relação à calamidade pública, guerra externa ou a sua iminência, e a outra situação é quando haver uma despesa extraordinária, né, ou uma situação de interesse nacional. O que difere uma questão da outra? Na primeira situação, não há necessidade de obedecer o tempo de vigência da norma, ok? Nem o prazo geral, tá? De 45 dias. Ou seja, a lei foi instituída hoje e amanhã está valendo. Agora, na disposição, né, da segunda situação, que é de interesse nacional, relevante interesse nacional, ou seja, é genérico, aí é necessário que haja obediência ao princípio da anterioridade anual e previsão na lei de diretrizes orçamentárias. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até então? Tudo beleza? Show de bola? Então, espera aí que tem uma pergunta. Vamos ver aqui. Eu ia soltar a música, tem pergunta. Vamos ver. Primeira pergunta. Na situação atual do corona, então pode ser instituído empréstimo compulsório? Gabriel, pode ser, tá? Eu acredito que se for haver paralisação novamente, como nós estamos vendo aí que o nosso governador do estado, né, quer que haja a paralisação, que só funcione atividades que sejam relacionadas à saúde e alimento, provavelmente, né, pode haver a existência aí do empréstimo compulsório, tá? Provavelmente, ok? Então, é uma questão muito importante que nós estamos vivendo nesse ano, tá? Beleza? Tranquilo? Então, para a gente mudar de assunto, se liga aí. Vamos lá. Muito bem. Vocês gostam do mal feito, né? Vamos nessa. Contribuições. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. E aí ela já enumera no caput
no caput do artigo 149, quais são essas contribuições? De intervenção no domínio econômico, que é a CID, de interesses das categorias profissionais ou econômicas, que é, por exemplo, a OAB, CREA, né, Cresce, CRM, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, inciso 3, e 150, inciso 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 95, parágrafo 6º, relativamente às contribuições aqui ali do dispositivo. Então, vamos ver se o artigo 149 é em detalhes. Olha só. O artigo 149 fala que existe, né, essas contribuições sociais, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, né, e a contribuição de categorias profissionais ou econômicas. Tá legal? E existe como instrumento de sua atuação o que está disposto em dois artigos aí, que nós vamos ver agora. O artigo 146, inciso 3, e o 151 e 3. Beleza? O que fala o artigo 146, inciso 3? Pessoal, eles falam que essa contribuição do CID ou das categorias profissionais ou econômicas precisa haver a sua regulação mediante lei complementar. Mediante lei complementar. Vocês prestaram atenção que aí no caput desse artigo não vem citando de forma expressa a lei complementar? Não vem. Mas há uma menção a um artigo que nos remete ao dispositivo, ok? Do artigo 146, que fala que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em legislação tributária. E aí fala especialmente sobre o quê? Definição de tributo, de suas espécies, obrigação, lançamento, adequado tratamento tributário, etc, etc, etc. Então, foi uma forma diferente que o legislador quis trazer, tá? Para mostrar que esse tipo de contribuição é uma contribuição que também exige que seja instituída mediante lei complementar. Lei complementar. Beleza? Tranquilo? E o que dispõe o artigo 150, inciso 1 e 3? Olha, o artigo 150, inciso 1 e 3, vai falar sobre princípios constitucionais. Então, o inciso 1 vai falar sobre a questão do princípio da legalidade, e o inciso 3, ele vai falar sobre o quê? Princípio da irretroatividade e o princípio da anterioridade. Tá legal? Então, implica dizer que o legislador não fez especificação, tá, de se tem que obedecer o princípio da anterioridade anual, ou nonagesimal, ou os dois, ou nenhum. Ele fala que tem que obedecer o quê? Obedecer a instituição por diante de lei complementar, conforme está no artigo 146, e o que está disposto no artigo 150, inciso 1 e 3. Então, por interpretação, a gente consegue entender que essas duas contribuições, a CID e a contribuição sobre as categorias profissionais e econômicas, elas obedecem à sua instituição mediante lei complementar e também obedecem o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Ok? Obedece o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Beleza? Tranquilo? E a parte final do caput fala o seguinte: sem prejuízo do previsto no artigo 95, parágrafo 6º. Olha, esse artigo 95, ele vai falar sobre a contribuição da Seguridade Social. É uma outra espécie de contribuição, ok? Beleza? E aí tem, nos seus incisos, contribuição do empregador, da empresa, né? Sobre a folha de salário, sobre a receita, o faturamento, sobre o lucro. Tem a contribuição do próprio trabalhador, tá? Beleza? Em relação à previdência social. Tem a contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. Tem a receita de contribuição do importador de bens ou serviços exterior. Tá beleza? E aí, lá no parágrafo 6º, vai falar o seguinte: as contribuições sociais de que trata esse artigo, o artigo 195, só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei,
que os houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. Então, olha o que o legislador fez. Ele tentou complicar tudo. Era muito mais fácil ele ter falado uma outra linguagem. Se o legislador fala assim, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as contribuições sobre as categorias, né, profissionais ou econômicas, essas contribuições é necessário a instituição mediante lei complementar e deve obedecer o artigo 150, inciso 3, a linha B e C. Ou seja, obedece o princípio anual e nonagesimal. E as contribuições que estão arroladas no artigo 95, tá? Elas só obedecem o artigo 150, inciso 3, a linha B. Ou seja, as contribuições que nós estamos falando, né, do patronal, contribuição do empregado, né, sobre receita de concursos de prognósticos, essas contribuições, elas só precisam obedecer 90 dias, não precisam obedecer a virada do ano. Não precisa obedecer a virada do ano. Tá legal? Então, dentro dessa perspectiva, né, nós entendemos que essas contribuições, elas devem ser instituídas mediante lei complementar. Isso é fato. Agora, não significa dizer que elas vão entrar em vigor e é regra para todas a mesma coisa. Dependendo do tipo de contribuição, ela entra em vigor onde que tem que esperar a virada do ano e os 90 dias. Dependendo da contribuição, ela vai ter que esperar só 90 dias e não a virada do ano. Tá legal? Esse é o entendimento do caput do artigo 149. Beleza? Bom, vamos passar adiante, né? Parágrafo 1º. Qualquer dúvida, vocês perguntam aí, tá? Vamos nessa. Parágrafo 1º fala assim: os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Ou seja, esse parágrafo, primeiro, ele fala o seguinte, tá? Ele diz que os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles vão poder instituir essa contribuição no nível de cada um deles. O estado pode instituir essa contribuição, né? O Distrito Federal, os municípios, dos seus próprios servidores. Então, servidor, nós estamos falando aqui de servidor público, diferente de empregado público, servidor público, aquele que passou no concurso, tá? Para quê? Para o custeio em benefício deles mesmos, do regime previdenciário de que trata o artigo 40. Então, é uma contribuição especial aplicada aos servidores públicos estaduais, distritais, municipais. O cara passou no concurso, beleza, passei, vamos soltar foguete, uhul! Beleza, raspa a cabeça, fica careca, taca ovo, né? Agradece a Deus, oh meu pai. Mas ele também não pode esquecer, né, dos seus deveres. E dentro de um dever é o que? Obrigatoriamente vai ser retirado ali da sua remuneração mensal, né, essa contribuição que cada servidor ele vai ter que obrigatoriamente contribuir para o seu ente que remunera. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é isso que está falando no parágrafo 1º. Vamos lá. Parágrafo 2º. As contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, de que trata o caput desse artigo, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Tá? Inciso 2. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Inciso 3. Poderão ter as suas alíquotas ad valorem
tendo por base o faturamento, receita bruta ou valor da operação, e no caso de importação, o valor aduaneiro. A linha B, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3º, a pessoa natural, destinatária das operações de importação, poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei, para ela poder ser tributada, é lógico. Parágrafo 4º, a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Muito bem, vamos fazer um resumo sobre esses incisos aqui do parágrafo 2º. Quando nós estamos falando sobre contribuições sociais de intervínio econômico, que é o CID, eu não sei fazer, né, não sei. As contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, né, elas não vão incidir sobre as receitas decorrentes de exportação. Ou seja, se eu sou uma pessoa física ou jurídica, que vocês viram no inciso 3, né? Viram no parágrafo 3º, que a pessoa natural, a pessoa física pode ser equiparada à pessoa jurídica, tá legal? Então vale tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Se eu sou uma pessoa que tem uma plantação tá, de laranja, e as minhas laranjas são, ó, coisa de primeira linha, tá legal? O clima, a altitude, tudo corrobora para que as laranjas sejam laranjas a nível de exportação. O que não vai incidir de tributo nessa exportação? As contribuições sociais. Contribuição de intervenção no domínio econômico. É uma forma do governo, que está estampado na Constituição, dizer, ora, meu filho, nós estamos aqui para poder te dar as mãos e você vai com Deus exportar as suas laranjas, né? Vai vender lá e trazer dinheiro aqui para o nosso país, beleza? Então é uma forma de incentivar, tá? Uma forma de incentivar, tá legal? Agora, ao contrário da exportação, o produto que é importado, produto estrangeiro ou serviço, tá? Sobre esse produto ou serviço importado, vai incidir a contribuição social e a contribuição de intervenção no domínio econômico, ok? Com certeza vai incidir, tá legal? Porque é uma forma do governo inibir de que esses produtos entrem, tá? O problema é que esses produtos, eles têm um custo final, mesmo com a tributação, bem mais em conta do que nós temos aqui. Mas a preocupação é de trazer um PIB, a produção de produto interno bruto, crescimento desse PIB, né? Então, essa importação de produtos, ela acaba que atrapalha esse crescimento, tá legal? Outros fatores também existem, tá? Mas eu estou só pincelando para que vocês possam entender. E como que é disposta a alíquota dessas contribuições? Olha, existem duas formas, tá? Ou pelo faturamento, chega lá, vamos ver qual que é o valor, ou pela receita bruta, quanto, né, que foi tudo, quanto que custou tudo e daí se tributa, ou o valor da operação. A cada operação, né, aí é feito essa cobrança. Tá legal? Na importação, o valor aduaneiro, ou seja, o valor que essa mercadoria chegou aqui no país. E, dependendo do valor que ela chegou aqui, se for um valor inferior ao valor de mercado aplicado, aí é necessário fazer a atualização do valor, como se esse produto fosse vendido aqui. Beleza? Tudo bem? Agora, de forma mais fácil e prática, tem-se também a de específica, por unidade de medida. Então, nós temos um produto, uma carteira, um celular, um carregador, um copo, tá? E daí traz essa unidade de medida de cada um já taxado fixo. Tá legal? Beleza? Bom, então, pessoal, essa daí é a disposição, tá? Das contribuições sociais e das contribuições sobre a intervenção no domínio econômico. Tá legal? Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta até então? Vamos nessa. Olha, como o assunto foi meio pesado, né? Foi meio pesado, tá certo? Segura aí, segura aí.
Muito bem, para a nossa descontração, agora vamos entrar no outro capítulo. E eu vou fazer isso quando voltar às aulas, viu? Presenciais também, tá legal? Beleza? Tributário é chato pra caramba, velho. Vamos lá. 149A. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio de serviço de iluminação pública. Contribuição para o custeio de quê? Serviço. Opa, então o serviço vai ser prestado. Sobre o quê? Iluminação pública. Observado o disposto no artigo 150, inciso 1 e 3. Então, pessoal, prestem bem atenção. Existe uma delimitação aqui de somente dois entes federativos, tá? Da União, dos estados, do Distrito Federal e do município. Somente o município, o Distrito Federal como município, que poderão instituir essa contribuição. Tá? Essa contribuição, para quê? Para custear, ou seja, então está havendo um custo de um serviço prestado em razão de iluminação pública, ok? E essa contribuição, ela vem lá destacada na fatura de energia nossa, tá? E qualquer aumento, qualquer mudança dentro da legislação que fala sobre essa determinada contribuição, é necessário observar o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade nas duas formas da anterioridade, anual e nonagesimal. Ok? Então, vai aumentar essa contribuição, por exemplo, o município vai ter que esperar a virada do ano e 90 dias. Você tem que esperar a virada do ano e 90 dias. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Esse aí foi trazido pela emenda constitucional 39 de 2002, tá? Então, a partir de 2002, o que começou a acontecer? Começou a acontecer um convênio, porra. Um convênio, caramba. Essa fatura de energia, quem que trabalha com essa energia? Quem que é? Quem que emite? Não é a Enel? Antigamente não era a Celga? Hoje privatizou, né? Terceirizou. Hoje é a Enel. A Enel trabalha para quem? Para o município ou para o Estado? Para o Estado. Então, que tem o quê? Tem que ter um convênio entre a porra do município e do Estado para que essa contribuição possa vir na fatura de energia. Olha que pergunta capciosa, hein? Olha que coisa legal. Entendeu? Então, se vier lá, emenda de acordo com a emenda constitucional 39 de 2002, né? E aí, bola alguma questãozinha massa para a gente poder verificar aí. Tá legal? Existem algumas questões terminológicas que a gente tem que ver sobre essas contribuições, tá? Que é, contribuição trata-se de gênero, tá? Trata-se de gênero. E a contribuição também, ela olha pela capacidade tributária de cada pessoa física ou jurídica. Beleza? Ela olha pela capacidade tributária. A gente pode ver, por exemplo, a contribuição patronal e a contribuição, né, do trabalhador. São diferentes. Ok? Beleza? E existem também as contribuições, né, sociais e as especiais. As contribuições sociais é aquela que é em relação à previdência. Previdência. Beleza? Agora, as especiais, né, existem várias delas. Beleza? Então, a gente vai verificar, né? A gente vai verificar essas contribuições a partir de agora. Tá legal? Vamos lá. Primeira delas. Contribuições de interesse das categorias profissionais econômicas. Olha, a finalidade dessas contribuições é de custear atividades de interesse público. Contribuição da anuidade, né? Pagamento anual, por exemplo, de CRC para quem é contador, CRM para quem que é médico, né? Do Cresce para quem que pertence ao Conselho de Corretores, da OAB para quem é da Ordem dos Advogados do Brasil, entenderam? Então, é para custear a atividade de interesse público. Em regra, não tem fins lucrativos, tá? Contribuição sindical, né? Então, para aqueles que são seletistas, tá? Os sindicalizados, porque agora, né, não é obrigatório que você se sindicalize, tá legal?
Então, a contribuição sindical também é dentro desse sentido. Beleza? E aí tem sujeito ativo, né, o Ministério do Trabalho, né, ou os próprios sindicatos, tá? E também, né, dentro dessa, né, contribuição sindical, Ministério do Trabalho e sindicatos. Tá legal? Beleza? A outra espécie de contribuição especial é a contribuição de intervenção no domínio econômico. A sua finalidade é estritamente extrafiscal, né? Que é para poder regular o mercado e a economia, ok? Então, existe o CID combustível, lembra que nós falávamos sobre aquela musiquinha? Quais são os tributos que podem sofrer aumento ou diminuição por decreto presidencial ou portaria do ministro da Economia? Importação e exportação, IPI, IOF, CID combustível e CMS combustível. Então, CID combustível incide sobre a importação e comercialização do petróleo, gás natural, tá? Álcool, etílico, combustível e seus derivados. Qual que é a finalidade? Finalidade de destinar os recursos arrecadados aos financiamentos de projetos ambientais. Destinado a financiamento de projetos ambientais. Programa de infraestrutura de transporte. Pagamento de subsídio. Tá? Então, é essa a finalidade desse CID combustível. Beleza? Nós temos também o CID Royalties. Essa é devida por pessoa jurídica, adquirente de conhecimento tecnológico. Então, aí já parte para uma área bem trash mesmo, né? Bem avançada. Então, a finalidade é o quê? É atender o programa de estímulo à interação da universidade, né? Para trazer inovação, fomentação tecnológica, pesquisas. Isso é muito voltado, né, em São Paulo para as USP, né, Unicamp e outras universidades também que cuidam dessas áreas de pesquisa. Beleza? Nós temos também outras contribuições, né, que aí já são exigidas por alguns tipos de autarquias, fundações, né, ou instituições. Contribuição exigida pela instituição do açúcar e do álcool, né, a IA, contribuição exigida pelo o antigo IBC, que é o Instituto Brasileiro do Café, né? Adicional ao frete para renovação da Marinha, adicional da tarifa portuária, né, ATP, contribuição destinada ao INCRE e a contribuição ao SEBRAE, tá? Beleza? Tudo tranquilo? Vamos lá. Daí a gente parte para as contribuições sociais, tá? Contribuições sociais. De acordo com o STF, elas se dividem em 3 categorias. 3. Contribuições sociais gerais. Essa é a terminologia adotada pelo STF, tá? Então, se você vê contribuições sociais gerais, é porque o STF interveio e ele traz, tá legal? 2 tipos, 2 espécies dessas contribuições sociais gerais. A primeira é a contribuição ao salário e educação, tá? Contribuição ao salário e educação, tá legal? Tá lá no artigo 212, parágrafo 5º, que fala sobre o custeio do ensino fundamental público, tá? Fala sobre o custeio do ensino fundamental público. Vamos lá? Vamos lá no artigo 212? Olha só. Isso porque eu nem tomei energético hoje, hein? Cadê você, artigo 212? Cadê você? Cadê você? A União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal, os municípios, 25%. Então, a União, 18%, e os estados, 25%. No mínimo, da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Nossa, pessoal, nossa, isso tudo, eu queria ver também. Cadê o Tribunal de Contas da União? Mostre para mim, me mostra. Tá? Então, vamos lá. Parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento e aí vocês destacam, contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Emenda Constitucional 53 de 2006. Tá? Então, são as empresas que vão recolher essa contribuição. Beleza? E a segunda espécie é a contribuição ao Sistema S.
Sistema S, SESC, SESI, SENAI, SENAT e SEBRAE. Isso está lá no artigo 240 da Constituição. Vamos lá? 240? Ficam ressalvadas do disposto no artigo 95 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre as folhas de salário destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Então, são essas, pessoal, as contribuições, né, chamadas de Sistema S, beleza? Sistema S. Outra categoria é as contribuições de Seguridade Social. Também uma terminologia adotada pelo STF, ok? Então, nós temos contribuições sociais gerais, que nós já vimos, salário, educação e Sistema S, dentro dessas contribuições. E agora, as contribuições de Seguridade Social. Então, existe para a fonte de custeio, tá? E aí, dentro dessa fonte de custeio, para o importador, para a receita de loteria, para o trabalhador e para o empregador e empresa, porque aí se pode se destacar, né, se ele for uma Eireli, se ele for, né, o microempreendedor individual, tá certo? Da empresa, aí é limitada, né, lucro real, lucro presumido. E exige também essa contribuição sobre o lucro líquido, contribuição social patronal sobre a folha de pagamentos, contribuição do PIS/PASEP, que é o Programa de Incentivo Social, e o Programa, né, de adesão aos serviços de empregado público, tá certo? E, por último, nós temos a contribuição para financiamento de seguridade social, que é o COFINS. Então, todas essas são contribuições de seguridade social, tá? Elas estão lá no artigo 195 da Constituição, beleza? Essas nós vamos ver especificamente lá no próximo semestre, ok? Que a gente vai estar lá, né, abraçando todo mundo, naquele calor da sala de aula, muito legal, beleza? Por último, para que a gente possa finalizar a nossa aula de hoje, as outras contribuições sociais, simplesmente tratada como outras, né? E aí, nós temos a chamada competência residual da União, ou seja, qualquer outra contribuição que vier a ser instituída agora, que não tenha ainda em vigor, é chamado de outras contribuições sociais. E essa competência ela é residual da União, ou seja, então é uma questão que ainda não existe, mas se existir, vai ser só a União que vai falar a respeito. Tranquilo? Tá legal? Daí, eu fiz algumas observações aqui, né, ao final, no material, sobre o CPMF, né? O CPMF é uma contribuição provisória sobre a movimentação financeira. Ela existia e vigorou no Brasil por 11 anos, tá? Ela existiu e vigorou no Brasil por 11 anos. A primeira experiência foi um imposto provisório sobre essa movimentação, IPMF, tá? Isso aí já era imposto. Então, houve uma discussão e aí acabou saindo de pauta esse imposto e vindo a ser instituída a contribuição, tá legal? Isso no final de 2000, tá? Daí, o que acontece? Essa contribuição, ela era cobrada na entrada e na saída, né, da movimentação financeira. Então, um lucro exorbitante para a União, tá? Um lucro exorbitante, foram arrecadados mais de bilhões. O que acontece? Houve uma ação, né, que parou no STF e esse tipo de tributo, essa contribuição, ela foi declarada inconstitucional, tá? Agora, eles estão querendo voltar a essa contribuição, tá? Estão querendo voltar a essa contribuição. Está sendo encampada aí, né, no projeto de lei. Já foi vetada uma vez, né? Porque estava querendo cobrar de novo na entrada e na saída, e eles fizeram alteração para poder ser cobrado ou na entrada ou na saída de dinheiro na movimentação bancária. Beleza? Então, é uma situação aí, né, de alarme para que vocês possam entender. Tá legal? Bom, uma outra situação também é sobre o serviço de iluminação pública, né? O COSIP, o Serviço de Iluminação Pública, o COSIP. Esse COSIP, né, ele tem o intuito de demonstrar
uma nova tentativa de administração pública impor a transferência de suas obrigações básicas aos contribuintes. É isso que ela quer fazer, pessoal. Falar, olha, a responsabilidade é minha, mas você contribuinte, você que é ferrado mesmo, né? Já nasceu ferrado, né? Eu não tô nem aí, então eu vou passar a bola para tu, né? Vou passar a bola para tu. Então, o que é essa COCIP, né? O que é essa COCIP? Bom, essa COCIP é, uma forma de trazer a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, né? O que eu falei anteriormente para vocês. Bom, mediante lei complementar, né? E aí os municípios, o Distrito Federal como os municípios, podem instituir essa contribuição, tá certo? Agora, uma grande discussão que a gente pode entender é que essa COCIP, ela fere o princípio da isonomia e da capacidade tributária, né? Da capacidade contributiva, tá legal? Então, por esse motivo, é que o STF, ele tem, né, trazido algumas decisões no sentido de que essa contribuição, ela deve deixar de ser aplicada, né? Deve deixar de ser aplicada no nosso país, tá? Deve deixar de ser aplicada pelos municípios e pelo Distrito Federal, porque não tem como ela fazer essa obediência, tá? Não tem como o município fazer essa separação aí para poder encaixar dentro do princípio da isonomia, tá? Não existe como, tá legal? Eles ainda não têm essa capacidade para poder fazer isso, né? Então, mas mesmo assim, né, a Constituição admite que esse tributo seja cobrado, né, na fatura de energia elétrica, tá legal? Isso está sendo aí, é uma discussão que ainda não teve um final, feliz ou infeliz, beleza? Bom, por último, nós temos o FGTS. Professor, o senhor não falou sobre o FGTS. É verdade. Tá? O que é o FGTS? Olha, o FGTS ele é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Então, ele é destacado, né, do empregador, quando o empregador ele oferta um emprego de carteira assinada a uma pessoa, essa pessoa que está prestando serviço, né, de acordo com a lei, o empregador ele é obrigado a depositar 8% da sua remuneração, né, mensal para esse fundo. Então, esse fundo, né, é um fundo que trabalha com uma atualização desse dinheiro, né? Ela trabalha, ganha em cima da atualização desse dinheiro. Imagina tanto de empregadores no Brasil depositando 8% sobre a remuneração de cada empregado. Então, é uma máquina de fazer dinheiro, tá? E aí, existem algumas situações que são as atualizações desses valores, né, em determinadas épocas, principalmente na época do Plano Collor, Plano Bresser, Plano Verão, que não sofreram atualização correspondente e depois de longos anos de discussão, através de uma ação civil pública, é que foi reconhecido que realmente as atualizações não foram feitas da forma correta e aí a pessoa tem que ingressar com a ação para poder requerer, né, a atualização do fundo de garantia, tá? Mas ele também, além disso, né, além de trabalhar com o nosso dinheiro, né, serve também para que possa trazer uma forma de retribuição pela prestação de serviço do funcionário, né, do empregado. Tá legal? Beleza? Tranquilos? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Outro dia a gente fala sobre teses tributárias, que aqui tem um monte para ser aplicada, né? Já é uma questão de mais profundo conhecimento, a gente tem que preparar mais, preparar vocês também, beleza? Por enquanto, tudo legal? Tudo tranquilo? Tudo certo? Se tiver, tudo bem. Se não tiver nenhuma pergunta, tá? Eu quero agradecer demais vocês por estarem comigo, tá? Muito, muito, muito. E ficam aí, né, com essa música que bateu muito na minha cabeça hoje, tá legal? Um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo vídeo.